Então, boa tarde. Eu vou falar aqui em frente, aqui à frente dos outros convidados, por uma razão simples. É que ali atrás ouve-se muito mal. Ali atrás nós não temos som. E é assim, eu já não me ouço a mim, de maneira que, olha, partilhamos a nossa seca, não é? Ouvem-me vocês, aturam-me vocês e aturo-me eu a mim próprio. Pois bem, nestas coisas eu depois tenho de estar em contas com alguns dos jovens que meteram nesta confusão, que uma coisa é eu passar vergonhas para meia dúzia, não é? Quando os recebo no telhal. Outra coisa é passar vergonhas agora, assim, com alguns milhares desta rapaziada que aqui está. Quem é que já conhece o telhal? Quem é que já passou pelo telhal? Vamos lá embora. Eu quero ver onde é que estão os... Os outros não sabem o que perderam, está bem? Os que ainda não foram ao telhal não sabem o que têm perdido. No campo da relação humana, como eu costumo dizer sempre, autêntica e genuína, verdade? E também, como eu costumo dizer sempre, que o melhor do mundo, as melhores coisas do mundo não são coisas, são pessoas. E então permitam-me começar este meu testemunho sobre voluntariado e sobre missão, contando-vos uma história. Há alguns anos atrás, numa aldeia da China, os soldados ocuparam a igreja e prenderam o padre, prenderam os catequistas, prenderam o sacristão e à porta da igreja colocaram 2 sentinelas, 2 guardas. Um garoto, talvez da vossa idade, talvez mais novo, um dia aproximou-se da igreja e quando pretendeu entrar, os soldados barraram-lhe o caminho com as baionetas e disseram-lhe: onde é que tu vais? E o garoto disse: vou à missa, está na hora da missa. E os soldados disseram-lhe: não vais à missa, até porque o padre está preso, estão presos os catequistas, está preso o sacristão, a igreja está fechada. E o moço retruquiu: então, pelo menos vou entrar na igreja. E os soldados tornaram-lhe: não, tu não percebeste, a igreja está fechada, já não há igreja nesta aldeia. O garoto encheu-se de coragem e naquele misto de coragem e de pena encheu o peito e disparou para os soldados: então a igreja sou eu. Queria eu dizer-vos com isto que, de facto, a igreja precisa de todos nós. E precisa de nós naquilo que nós somos efetivamente, de mais autêntico, de mais puro, de mais genuíno. Porque o mundo inteiro precisa de nós, da nossa ação, do nosso empenho, da nossa relação. Não há ninguém no mundo que não precise efetivamente do outro. E o outro muitas vezes sou eu. Gosto particularmente de uma passagem de São João. E gosto particularmente porque me desperta a mim na relação hospitaleira, na relação com os nossos doentes, na relação do voluntariado, da entrega, do dar. A determinada altura, diz-nos São João, trazem a Jesus um cego de nascença. E na altura havia muito a ideia de que a doença, o sofrimento, eram consequências do pecado. Se não do pecado do próprio, seria do pecado dos seus pais, seria do pecado dos seus antepassados, da sua tribo, do seu clã. Perguntam a Jesus: quem é que pecou para este homem nascer cego? Ele ou os seus pais? E Jesus dá-lhe uma resposta fantástica, ao mesmo tempo intrigante. Não foi ele, nem foram os seus pais que pecaram, mas é cego, para que nele se manifestem, se revelem as obras de Deus. Eu gosto muito de me posicionar naquele lugar de quem interpela Jesus para levar de vez em quando estas bufetadas. Então, mas é preciso o sofrimento deste homem?
a cegueira deste homem para que nele se revelem as obras de Deus? E de repente estou a levar a bofetada de Jesus. Não. O problema não é a cegueira dele. O problema és tu. Como é que tu te posicionas perante a necessidade deste homem? Como é que tu o acolhes? Como é que tu lhe vales? Como é que tu o consideras? O problema não é a cegueira nem é a necessidade dele. O problema, muitas vezes, é a tua indiferença e é o teu afastamento. É o teu não ligar, não te quereres relacionar com aquele que precisa de ti. Todos precisamos de todos. O ser voluntário e o ser voluntário em missão pressupõem bem isto. A nossa consciência para o serviço, seja em que parte do mundo for, seja com quem for, nós temos um tesouro fantástico que temos de partilhar, a nossa própria vida. Eu permito-me fazer só uma brincadeira. Irineu, dê-me uma folha branca, se faz favor. É muito rápida, mas queria fazer convosco uma brincadeira. Muitas das vezes, quando nós nascemos, somos assim, uma folha bonita, branca, e imaginamos sobre esta folha uma série de coisas. Se vos perguntasse o que é que podíamos fazer com esta folha, podíamos escrever uma carta à namorada ou ao namorado, uma carta ao Presidente da República, uma carta ao Papa Francisco, certamente que ia gostar. Podíamos fazer aqui grandes declarações, grandes discursos, papéis oficiais importantes. Às vezes na nossa vida, quando nós nascemos, os nossos pais, aqueles que nos são queridos, aqueles que nos conhecem, fazem projetos para o nosso futuro. Sonham com coisas bonitas e com muitas utilidades que nós possamos ter. Mas a vida às vezes prega-nos partida e de repente a nossa vida torna-se isto. Completamente amarrotada. Seja por condições sociais, seja por condições de doença. Às vezes, os projetos que tinham sonhado para nós acabam assim, amarrotados. Os cristãos, aqueles que assumem Jesus efetivamente na sua vida, sabem que perante estas situações, perante a situação do outro que tem necessidades, têm um papel fundamental a desenvolver. Eu pedi só ajuda para alguém que me... Padre Luís, já agora, se faz favor. É que eu vou precisar das duas mãos. Às vezes precisamos das nossas mãos para dar expressão ao coração, está bem? E às vezes, a custo, aproximamos-nos das vidas amarrotadas e tentamos restituir-lhes a dignidade, a beleza, a preciosidade que é cada vida. E continuamos a ter vidas profundamente marcadas pela necessidade, pelo sofrimento, profundamente vincadas. E de repente, desta folha já não posso escrever uma carta ao Papa Francisco. Bom, nem me atreveria a escrever uma carta à minha namorada, porque assim que ela recebesse uma folha destas, acabava o namoro. Se escrevesse uma carta ao Sr. Presidente da República ou ao nosso Primeiro-Ministro, se calhar não chegava sequer às mãos, porque no entretanto ia para o lixo. E às vezes pensamos que a nossa vida então já não tem grande utilidade. Errado. Toca-nos a nós, na nossa entrega voluntária, continuar a desenvolver a missão de valorizar a vida desta pessoa, a valorizar a vida de todos aqueles com quem nos cruzamos e que precisam de nós. Às vezes é difícil. Graças a Deus, nada é fácil na nossa vida. Mas é possível. É possível, com a graça de Deus, com o nosso empenho, com a nossa autenticidade, com a nossa valorização do outro, com a nossa entrega, transformarmos cada ruga, cada momento de sofrimento, obrigado, cada momento de dificuldade, na flor mais bela do Jardim da Humanidade. E todos nós
Todos nós temos a capacidade de transformar vidas no jardim da humanidade, porque nós fazemos parte desse jardim também. Muito rápido, apenas queria dizer que a rapaziada que já passou pela Casa de Saúde do Telhal, e isto é para fazer agora pirraça aos que ainda lá não foram, tiveram a possibilidade de transformar vidas de tal maneira bonitas e de tal maneira em gestos grandiosos que dificilmente o imaginavam que iam conseguir fazer antes do contacto a sério e da entrega real àquela pessoa que mais não tem para me oferecer senão a descoberta de mim próprio. E o voluntariado hospitaleiro passa exatamente por aqui. Na entrega do outro, descubro-me a mim próprio. E descubro o quanto de importante, o quanto de bonito eu tenho de Deus também. Muito obrigado.